Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, subo aqui a essa tribuna representando, neste momento, os partidos de oposição, na condição de seu vice-líder, agradecendo ao líder Alessandro Molon por me conferir essa possibilidade aqui nessa sessão de hoje. Sessão bastante intensa, em que se discute aqui problemas desafiadores da vida brasileira. Mas eu quero, nesse momento aqui, chamar a atenção exatamente para o projeto de lei que vamos votar em seguida, presidente, o PL 795. Eu tenho a expectativa de que nós vamos certamente vencer com rapidez todos os destaques que estão colocados para a matéria que está em apreciação, mas nós estamos já há algum tempo aguardando a votação dessa matéria. Eu fui autor de um dos projetos que resultou no competente relatório da líder Jandira Fegali, na Lei Aldir Blanc, no momento em que o Brasil, atravessando como o mundo uma crise sanitária sem precedentes e que levou à paralisação, à interrupção, à suspensão de diversas atividades econômicas e cadeias produtivas, e que a cultura foi a primeira dessas cadeias produtivas que interrompeu as suas atividades. Lá atrás, em março do ano passado, e durante todo o ano de 2020, este Parlamento adotou medidas importantes para fazer frente ao enfrentamento à pandemia, e houve aqui neste plenário um consenso extraordinário, poucas vezes visto, que só um partido foi contrário à aprovação da Lei Aldir Blanc, que instituía um auxílio emergencial para que pudesse, exatamente durante o tempo da pandemia, que ninguém imaginava que pudesse se estender por tanto tempo, que pudesse também auxiliar a mitigar os efeitos da pandemia na interrupção do funcionamento de muitas casas de espetáculo, de escolas de dança, de lugares onde se pratica a cultura diversa e plural que se pratica no Brasil. Uma Lei Aldir Blanc celebrada por todo o país, numa articulação feita junto aos secretários, ao Fórum de Secretários de Cultura do nosso país, presidido pela secretária do Estado do Pará, a nossa querida Úrsula Vidal, e um grande diálogo que foi liderado pela deputada Jandira Fegali por muitos parlamentares aqui deste Parlamento, e que foi celebrada e aprovada naquele momento. Todavia, os prazos da Lei Aldir Blanc, naquele momento, foram colocados em conexão com a vigência do decreto emergencial, que tinha por seu termo exatamente a data de 31 de dezembro de 2020. Foi feito, portanto, todos os prazos estabelecidos, tanto de gasto daqueles recursos, foram 3 bilhões de reais, que se indicou claramente qual era a origem desses recursos, com descentralização para que fossem aplicados por estados e municípios, e principalmente para fazer chegar na ponta de maneira rápida e desburocratizada um recurso fundamental para fazer a cultura brasileira sair do sufoco em que ainda se encontra. Portanto, este projeto que veio do Senado, em boa hora aprovado no Senado, o que ele faz não é outra coisa que não prorrogar todos os prazos da Lei Aldir Blanc. Prazo para o empenhamento dos recursos, que tinha sido fixado em 31 de dezembro de 2020, prazo para as prestações de contas que lhe são subsequentes, também a prorrogação do prazo para a execução dos projetos aprovados sob a vigência e patrocínio da Lei Rouanet, que também já estava na Lei Aldir Blanc, na forma como originalmente fora aprovada por este plenário. Esse projeto do Senado, portanto, não institui nenhum centavo de dinheiro novo. É apenas a possibilidade de que em torno de quase 800 milhões de reais, que não houve tempo para ser gasto por estados e municípios, inclusive porque vivemos também ali o período eleitoral, entraram novos gestores que sequer tiveram a oportunidade de fazer rodar essa cadeia produtiva nos seus municípios. O Senado aprovou este projeto, nós fizemos um requerimento de urgência que foi aprovado de maneira generosa
por praticamente todos os líderes da Casa, equivalendo a 499 parlamentares. Esse requerimento de urgência, ele foi apreciado a semana passada, aprovado, que foi a unanimidade deste plenário e, portanto, estamos, senhor presidente, na iminência de votar o projeto de lei 795, que é esperado ansiosamente pela cultura brasileira em todo o país. Quem se der ao trabalho de visitar as redes sociais de todos os estados brasileiros, dos nossos artistas, dos músicos, dos capoeiristas, das escolas de dança, dos artesãos, de toda a cadeia produtiva do audiovisual, que eu tenho o orgulho de presidir a Frente Parlamentar Mista em defesa do cinema e do audiovisual, algo que eleva o nome do Brasil, enquanto muitas vezes o Brasil é visto de maneira preconceituosa, fazendo com que muitos países do mundo estejam, em nome dessa visão, faltando ao Brasil a responsabilidade necessária ao enfrentamento da pandemia, a responsabilidade necessária aos cuidados com o meio ambiente, para se fazer respeitado nos fóruns do clima, sobre o clima, que estão se realizando em caráter planetário neste momento, mundo afora, e por isso o cinema brasileiro e o seu audiovisual, uma cadeia produtiva que gera em torno de 300 mil empregos diretos e indiretos, fazendo com que o nome do país seja elevado, fazendo premiar, juntando o talento dos nossos artistas com financiamento público, fazendo com que a nossa produção e que os nossos criadores sejam premiados nos principais festivais de cinema do Brasil e do mundo. É isso, senhor presidente, que a gente precisa valorizar essa cadeia produtiva extraordinária que reflete um Brasil que é desigual, que é múltiplo, que é fruto da mistura, da mestiçagem de muitas raças. E esse é o componente mais extraordinário da cultura brasileira, é a sua diversidade. Um país que tem na sua gênese a maior desigualdade do mundo e que, no entanto, o seu povo é criativo, é alegre, é generoso e em todos os momentos da vida brasileira soube responder com a grande capacidade de resistência e de resiliência aos desafios que são colocados. E não são desafios pequenos, são desafios como este que estamos enfrentando, que além de retirar mais de 400 mil vidas, em torno de 400 mil vidas ou quase 400 mil vidas, ele tem devastadores efeitos na economia e nas condições sociais do país, que já são agudas, que já reflete essa desigualdade e uma concentração de renda absurda. Por isso eu faço um apelo aqui a este plenário, aos líderes de todos os partidos que, coerentes com a importância desse projeto, assinaram o seu requerimento de urgência. Faço um apelo ao presidente Arthur Lira, que, enquanto líder do seu partido, foi fundamental para articular o apoio de diversos partidos integrantes da Câmara dos Deputados, para que ali atrás, em 2020, nós pudéssemos socorrer a cultura brasileira, assistir os nossos artistas, prover do mínimo necessário para que muitos, Brasil afora, milhões de pessoas pudessem sobreviver às condições adversas, já muito difíceis, mas que em momentos de pandemia foram sobremaneira agudizadas. Por isso, esse apelo aqui, eu que tenho, junto com a deputada Jandira, com a deputada Benedita da Silva, com parlamentares de todos os partidos, refletido aí no apoio dos líderes da Casa, faço esse apelo para que na noite de hoje a gente possa deixar esse legado por esse plenário da aprovação, da prorrogação da lei Aldir Blanc, que lamentavelmente nos deixou o ano passado, mas que titula essa articulação competente, feita pela deputada Jandira Fegali, que aprovou o seu relatório hoje na Comissão de Cultura e que também faz jus e homenageia a cultura brasileira, que é esse patrimônio inestimável que tem o nosso país. Por isso deixo aqui, senhor presidente, apesar de todos os desafios da hora que está avançada, que nós possamos não encerrar o dia de hoje frustrando mais uma vez os artistas brasileiros que, mobilizados em todos os estados, esperam mais essa demonstração de carinho, de respeito e de prestígio a esse patrimônio inestimável que é a cultura brasileira. Obrigado, presidente.